Salve, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando aí, né, a nossa sequência de aulas, vamos para as questões territoriais na Ásia, beleza? Então, bora lá, a gente vai falar da questão China-Tibete. Mas, logicamente que antes da gente chegar nesse ponto, você precisa entender algumas questões, né? Principalmente porque a gente tem atualmente essa briguinha aí, essa questão territorial China-Tibete se esquentando novamente, né? E a gente precisa entender exatamente o que foi que aconteceu com a China, né? Principalmente porque a gente tem a tendência em história de sempre focar nos países que lideram o mundo, né? Ou seja, na chamada ordem mundial, quem está no foco dela, quem está no domínio, né? Para que você entenda a China, é preciso que a gente volte para antes da Primeira Guerra Mundial, né? Porque esse vai ser o período em que a ordem mundial vigente, que era chamada antiga ordem multipolar, né? Ou então a ordem imperialista, digamos assim, ela estava atuante, né? Nessa ordem mundial, nós teremos aquele período que os países industrializados, né, portanto 1850 em diante, a gente tem os países industrializados entendendo uma coisa, que eles precisam de matéria-prima e eles precisam também de consumidores. Então o que, que eles vão fazer? Bom, eles vão tomar a atitude mais lógica, mais sensata. Vamos sair por aí tomando países, né? Eles vão sair tomando territórios, né? Então eles vão se sentar, vão fazer um acordo no qual eles dividem entre eles a África e a Ásia, né? Sem que essas pessoas que terão suas terras divididas saibam, eles vão lá e falam, agora partiu, bora dominar, né? Eles que montam o mapa da África. Beleza. Acontece que para que isso ocorresse, para que essa transformação ocorresse, todos eles deveriam estar de acordo, né? Tanto é que funciona muito bem até um certo momento. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas serão, na verdade, um questionamento dessa ordem mundial. Ah, tá, até que enfim alguém viu que era sacanagem, né? Você dividir o continente dos outros, né? Pegar o país dos outros sem você falar nada para eles. Não foi isso não. A questão era a seguinte: alguns países que não faziam parte dessa divisão, ou então que estavam mal colocados nessa divisão, começaram a querer desfazê-la. Como que você faz isso? Desobedecendo aquela divisão que foi pré-estabelecida, né? Um desses países exatamente está nessa imagem, e não é a China, não é a Coreia do Norte, nem a Mongólia, é o Japão, que aparece só uma partezinha aqui, ó, né? O Japão é um desses países. E para que você então questionasse essa antiga ordem mundial, você deveria sair invadindo outros países, ou seja, fazer exatamente o que eles fizeram, né? Só que sem obedecer nenhum acordo, né? Então, tipo assim, você não fala nada para ninguém, né? E sai invadindo países. O Japão, ele vai começar invadindo a Coreia, que não tinha essa divisãozinha aí, era um só, era a Coreia, né? O Japão vai lá e invade a Coreia. Logo na sequência, né, a gente vai ter o Japão invadindo a Manchúria. Né? Antes disso, até um pouquinho, tem uma coisa que é interessante, vale a pena mencionar. Essa parte aqui de cima, ó, é a Rússia. Né? Então a Rússia vê que o Japão está começando a invadir territórios, falou: esse povo tá ficando louco, mano. Né? Vamos lá dar um basta nisso. A Rússia envia aqui seu exército e tudo mais, e meu, não é que ela é derrotada, ela é humilhada pelo Japão. Né? Fato esse que vai até começar a acelerar o fim, então, da era dos czares na Rússia, né? E, logicamente, para que ela se transforme em União Soviética. Então, acontece o seguinte, o Japão começa a expandir seus territórios. E ele vem aqui na China, ó, e toma a Manchúria, né? E daí eles vão até rebatizar, vão criar aqui um estado, né? Vai se chamar Manchukuo. E eu queria estar zoando, tá? Com um nome desse aí, minha nossa, né? Como é que vai para frente uma coisa dessa?
Tá parecendo até os senadores do governo. Mas enfim, deixa isso quieto. Acontece então o seguinte: o Japão vai começar então a tomar essa região, e a Manchúria é uma das regiões mais ricas da China em minérios, em recursos, né? Então a China não vai deixar isso acontecer. E a China, ela era dividida já, né? Aí nesse caso a gente está falando já da década de 30, 1930, 31, ela já era dividida porque aí a Rússia não é mais Rússia, a Rússia é a União Soviética já. E no mundo todo, quando a Rússia se transforma em União Soviética, é como se ficasse ressoando isso no mundo todo, sabe? Tipo assim, meu, olha o socialismo, né? Que coisa louca, né? Tipo, putz, pode mesmo, né? Dividir tudo entre todo mundo, assim. E eu espero que você entenda o que eu estou falando. Quando a gente fala de socialismo hoje, depois que a União Soviética se dissolveu, depois que você olha para a Coreia do Norte, dá dó até, você tem uma ideia negativa do que é um país socialista. Mas eu vou contar-te uma coisa. Não existe na história da humanidade um país com desenvolvimento mais acelerado do que a União Soviética do período da Primeira Guerra Mundial até a Segunda. Não existe. A China, que cresce aí mais de 10%, nem é novidade e tudo mais, a China nunca passou perto de atingir essa evolução. Vocês não estão entendendo. A Rússia, ela era exatamente feudal, né? E ela vai chegar na Segunda Guerra Mundial com condições para bater de frente com os Estados Unidos, né? Como então que ocorreu essa revolução na Rússia, que agora virou União Soviética? Simplesmente, meus queridos, o socialismo. Porque o socialismo, nesse período aí, ele vai ser uma ideologia que toda a população compra. Toda a população entende, então, e vai trabalhar de modo intenso para melhorar a União Soviética. E isso acontece. Isso acontece de um modo nunca visto na história da humanidade. Né? Beleza, aí depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter toda a palhaçada, né, da Guerra Fria, um contra o outro e sei lá o que e tudo mais, e aí a espionagem até próprio, dentro da própria União Soviética, e tudo isso acaba desandando. Mas enfim, falei tudo isso só para dizer uma coisa para você, que na China existiam dois partidos majoritários, dois partidos muito importantes, né? Era o Kuomintang, que era o partido então da direita, digamos assim, o partido capitalista, né? E a esquerda era o PCC, que não é o que você está pensando, é o Partido Comunista Chinês. Tanto é que se você for pesquisar isso, quiser ler sobre isso, for procurar na internet, digita PCCH, minúsculo, tá? Para facilitar aí a sua pesquisa, que senão você vai ter que filtrar isso, minha Nossa Senhora, vários séculos. Então, o que vai acontecer? Existe essa disputa entre os dois, que é lógico, não vão se bicar nem a pau, porque só hoje, tá, que os partidos colocam socialista no nome, mas não fazem nada de socialista, porque nesse período aí era assim, ó, se o meu partido, que é socialista, ganhar, né, ou comunista, eu falei PCC socialista? Não, é comunista, tá? Pode ser que eu tenha me enganado. É Partido Comunista Chinês, pelo amor de Deus. Agora eu não lembro se eu errei, acho que não. Mas, tipo assim, se o Partido Comunista Chinês ganhar a eleição, você não precisa ter dúvida, ele vai transformar a China em socialista, né? Então, o que vai acontecer? Nós teremos aí a treta entre os dois. E o Japão pensa, meu, eu cheguei, já tomei a Manchúria, né? Para tomar o restante, a parte que me interessa, né? Que eu vou mais ou menos aqui, assim, ó. A China é isso aqui, tá? Pô, a parte aqui, ó, a parte oeste aqui da China é uma bela de uma merda. É um deserto com montanha e tudo mais, né? Tanto é que a população da China, mais de 80%, vive daqui para lá. Quer dizer, minha câmera é espelhada, né? Para lá, tá? Então,
simplesmente o Japão quer pegar essa parte. Por quê? Bom, exatamente para fazer a sua expansão, né, visando recursos, visando minérios, né, para conseguir então expandir a sua produção industrial, para aumentar os seus consumidores e fazer exatamente o que os países capitalistas industrializados já haviam feito, né? Beleza, eles vão lá e calculam que essa guerra aí vai demorar mais ou menos um mês, né? Mas acontece uma coisa que, talvez nem os chineses acreditavam. O Kuomintang e o Partido Comunista Chinês se unem para não deixar o Japão tomar conta. Porque é aquela coisa, fala, a gente é inimigo, beleza. Mas se a gente perder o território, não vai nem ter como a gente ser inimigo, né? Então, eles se unem e simplesmente os dois cumprem exatamente o que prometeram, né? O Kuomintang vai estar mais próximo então da região litorânea e ele vai precisar segurar as principais ondas de ataque do Japão, né? O Partido Comunista Chinês também vai atacar as entradas japonesas aí no território chinês, mas o Kuomintang é quem vai tomar pancada de verdade, né? Digamos assim, as mais fortes. Outra coisa que é interessante, em 1931 o Japão começa essa campanha aí de modo intenso, né? E acontece que no mundo ainda não existia a treta Estados Unidos-União Soviética, né? E os Estados Unidos vão apoiar a China. Os Estados Unidos não vão achar interessante o Japão começar a ir se expandir dessa forma, né? Tanto é que quando o Japão começa a invadir, a ganhar território dentro da China, os Estados Unidos vão lá e cortam as exportações de ferro, aço e carvão mineral para o Japão. Você começa a entender por que o Japão atacou os Estados Unidos? Né? Exatamente por conta disso. A gente vai ter então o Japão olhando da seguinte forma: falando, não tem dessa de ficar em cima do muro, não. Ou tá com a gente ou tá contra a gente. E os Estados Unidos estão contra a gente. E eles vão lá e atacam Pearl Harbor, né? Então, logicamente, aí os Estados Unidos vão passar a apoiar muito mais a China. E uma coisa que é notável, a chamada Guerra do Pacífico, né, que ocorre dentro da Segunda Guerra Mundial, no Oceano Pacífico, envolvendo principalmente Estados Unidos e Japão, vai ter sim um grande número de mortos. Mas presta atenção quantas pessoas morreram na China durante esse período. É interessante que eles não jogam o número de mortes na China dentro dos mortos da Segunda Guerra Mundial, porque na verdade a guerra China-Japão, né, começou antes e simplesmente na China durante esse período vai morrer aí mais ou menos 25 milhões de pessoas, né? E o negócio ficou bastante feio, ficou tão feio que a gente tem episódios assim como o estupro de Nanquim. O que vem a ser isso? Os japoneses invadiram, tomaram a cidade de Nanquim, mataram quase todos os homens e estupraram todas as mulheres. Só para você entender o nível que chegou aí a violência entre esses países. Então, logicamente que o Japão vai acabar perdendo, né, a Segunda Guerra Mundial, sorte para os chineses, né, e simplesmente a gente vai ter aquela coisa, né, acabou então a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? O Kuomintang e o Partido Comunista Chinês dão uma olhada um para o outro e falam, agora é nós, né? Na verdade, o Kuomintang nem estava querendo tanta guerra nesse momento, né? É que o Mao Tse Tung vai entender que esse é o momento para ele. É o momento de transformar a China em um país socialista. E, logicamente, que no primeiro momento ele vai receber apoio da União Soviética. Principalmente porque aí na região, digamos assim, nordeste ali da China, né, a Manchúria, a gente vai ter o conflito ocorrendo, que é exatamente a questão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Beleza. O Partido Comunista Chinês ele vai estar mais fortalecido, porque ele não tomou tanta porrada assim do Japão. E ele vai então conseguir tomar o poder do Kuomintang.
O Kuomintang, que vai ser composto então por capitalistas, né, pela direita, digamos assim, vai acabar tendo que vazar. A maioria deles então vão para Taiwan, vão para Hong Kong e vão acabar sendo protegidos, né, nessas regiões aí, principalmente pelo Reino Unido, mas logicamente que tem todo o aval dos Estados Unidos essa proteção. Beleza. A gente vai ter aqui então o domínio do Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung ele vai criar então a seguinte ideia: a China ela consegue crescer muito bem quando ela se fecha para o restante do mundo. Então a China tem que se transformar em autossuficiente. Só para você ter uma noção, tanto que ele acreditava nisso, que ele rompe com a União Soviética, exatamente a União Soviética que tinha apoiado ele. No primeiro momento mandou engenheiros, médicos para a China, né? Só que a União Soviética queria influenciar no governo, queria que eles tivessem, digamos assim, um futuro em comum, uma agenda de compromissos, né? E o Mao Tse Tung acaba não aceitando isso e rompe relações com a União Soviética. Uma loucura, né? E vai transformar a China em autossuficiente. Beleza. Quando ele tenta fazer isso, imagine assim, ó, ele sai distribuindo terras para a população, né? Porque você vai ser autossuficiente. E daí imagine então que você vai morar em um sítio. E esse seu sítio você precisa necessariamente de se transformar em autossuficiente. É lógico que não vai dar certo, né? Por que, que os chineses comem gafanhoto, comem tudo quanto é coisa? Meu, exatamente por conta desse período que eles passaram fome. Boa parte da população morre de fome, né? Muita gente vai morrer de fome. Beleza. O Mao Tse Tung então vai começar a reprimir e muito, vai começar a acusar todo mundo de capitalista e tudo mais, tal. Eu juro para vocês que eu pessoalmente, né, eu li a bibliografia do Mao Tse Tung, dá para entender que o Mao Tse Tung ficou paulado, ele ficou doidão, né? Ele ficou meio passado, ele ficava achando que todo mundo ia matar ele, ele acusava todo mundo de traição, qualquer coisa que acontecia, né? Ele já ficou doido, ficou doidão, né? E daí ele vai morrer e exatamente quem defendia a ideia mais oposta à ideia dele vai assumir, que é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, que inclusive havia sido perseguido pelo Mao Tse Tung, já havia sido preso, ficou tipo, em prisão domiciliar, né? Só não morreu porque tinha boas relações com vários outros políticos, né? Tanto é que o Mao Tse Tung morre, os caras falam, não, vai você, vai você. Tipo assim, o Mao Tse Tung estava fazendo um monte de gente morrer de fome aqui, matou muita gente, né? Então, inclusive um dos filhos do Deng Xiaoping, ele quase mata, né? Ele coloca o cara para ser entrevistado. E simplesmente, de modo acidental, ele cai da janela, se não me engano, do terceiro andar de um prédio, né? Se arrebenta inteiro, e daí, como ele estava sendo ali entrevistado, ele não podia ser levado para o hospital. Resultado disso, ele ficou paraplégico, né? E daí o Deng Xiaoping vai assumir. O Deng Xiaoping é o responsável pela criação das zonas econômicas especiais. Tá? As zonas econômicas especiais, nunca tenha dúvida na sua vida, são aqui na região litorânea. E o que o Deng Xiaoping viu nisso? Ele viu a mesma coisa que os tigres asiáticos viram. Né? Que se eu crio oportunidades para o capitalismo vir e se aproveitar da minha população e tudo mais, o capitalismo vai deixar em troca dinheiro, salário. Ele vai deixar, então, uma possibilidade para o país crescer. Beleza. Então, o Deng Xiaoping vai assumir, vai criar essa China aí, que é uma coisa de louco, né? Que o Partido Comunista governa, que o regime é socialista e que em algumas regiões o capitalismo existe, e existe de modo amplo, né? Com salários e tudo mais. Então, dentro dessa China, que a gente vai ter a questão do Tibete. Né? O que é a questão, então, do Tibete? Em uma área que, gente, cá entre nós, se você for falar de produção econômica aqui, você está mentindo.
tá? Porque é uma área, tipo assim, para agricultura e tudo mais, não é lá aquelas coisas, né? Mas você vai entender o porquê dessa questão. A gente vai ter então o Tibete entrando no meio dessa bagaça toda, né? Por quê? Porque a gente tem como importância para o Tibete exatamente a localização, né? Porque, ó, esse aí é o Mao Tse Tung chegando até o Tibete. Tem um filme com o Brad Pitt, se eu não me engano, acho que é 9 anos no Tibete, alguma coisa assim, tá? Se você achar para assistir, assista. É linda, sensacional. Brad Pitt também. Assim como eu. Todo mundo fala que eu pareço muito com ele. Mentira, não para de assistir. Acontece então o seguinte, ó. Esse aí é o Mao Tse Tung exatamente no Tibete. Tipo assim, vim visitar a minha posse. Por quê? Porque eles chegam e tomam conta de tudo, né? O Tibete, que vai ser uma nação que não tem nada, não é de nada, nenhum pensamento de guerra, né? Que é conduzido por um líder religioso. Meu, os caras nem vão reagir à China tomar o seu território, né? Então, simplesmente a China vai lá, toma o Tibete, né? Talvez até já sabendo, já pensando nisso, fala, meu, esses caras não vão reagir, fica vendo, vamos lá e vamos tomar pra gente, né? E daí então, ó, esse aí é o Dalai Lama, né? Você bem pode ver que ele está bastante jovem aí, né? Isso aí é ele no Tibete. Coisa que você vivo não deve ter visto. O Dalai Lama no Tibete. Você já viu o Dalai Lama? Você vai ver. Daqui a pouco eu coloquei uma foto dele. Você vai ver que, tipo assim, aquela. Ah, eu já vi esse tio. Né? Achava que ele era ator. Então, na verdade, o que, que vai começar a acontecer? O Tibete, que é regido, então, principalmente por um líder religioso, ele não vai ter nada disso. Mas eles vão questionar, né? Eles vão questionar e a China vai ser completamente rigorosa quanto a isso, né? Todo mundo que é acusado, então, de ter se manifestado contra a China vai ser preso e tudo mais, né? Você bem pode ver isso, meu. Esse é um monge tibetano. Olha a cara que ele tá fazendo pro soldado. Tipo assim, meu, o que, que você quer, cara? Né? E o engraçado é que você já viu aqueles monges lá que lutam e tudo mais. Tá? Tem alguns deles que sim, que eles lutam. Mas, tipo assim, não é pra bater em outra pessoa. Entendeu? Tipo assim, isso que é você ter a superioridade mental. Ele deve estar olhando para esse cara e falando assim, mano, eu te regaço na bica, né? Mas tá bom, você quer ir? Tipo, mas tá vendo? O cara tá sendo extremamente violento com ele, né? E simplesmente a gente mantém então essa questão acesa até hoje. Só para que você observe, ó, Lady Gaga é banida da China após encontro com Dalai Lama. A China vive então questionando. Esse aí é o Dalai Lama, tá? Esse aí é o Dalai Lama. Se você acha que ele era algum ator de filme, alguma coisa assim, não. Ele é o líder político e religioso do Tibete, né? Simplesmente a China continua então com essa questão para tomar conta do Tibete. Eu nem vou chegar a justificar para você agora, nesse momento, por que, que a China insiste nisso. Tá? A gente vai para a próxima questão, que aí você vai pegar o porquê. Né? Então, em 59, a gente vai ter o Dalai Lama vazando, então, da China. Ele vai para a Índia e, na verdade, hoje ele sempre está em qualquer coisa, qualquer evento que dê boa visibilidade, ele vai aparecer. Na verdade, na maioria das vezes, ele vai ser convidado, né? Porque você já parou para pensar qual violência que pode gerar um tiozinho desse? Então, na verdade, ele é um monge, na verdade, ele é como se ele fosse a reencarnação do líder espiritual do Tibete. Então, todas as vezes, digamos assim, os sábios e tudo mais conseguem chegar nesse espírito aí que reencarnou e ele é imediatamente eleito como o líder espiritual. Né? O Dalai Lama é líder desde criancinha. No filme do Brad Pitt,
é exatamente essa a demonstração. Tipo assim, o Brad Pitt é um forasteiro que acaba virando amigo do Dalai Lama, né? E, logicamente, que o filme tenta retratar a invasão da China ao Tibete, beleza? E daí, só para você observar para o outro lado, a gente tem a Guerra das Coreias. Depois a gente vai voltar para Caxemira para que você entenda por que a China quer o Tibete. Beleza? Então, ó, a Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias é de 1950 a 53. Porque eu não vou falar de novo que o Japão invadiu as Coreias, né? A Coreia era só uma. Beleza. A gente vai então falar de depois da libertação dos japoneses, né? Que é aquela coisa, olha, agora vocês estão livres. Na maioria das vezes dá pau. Falou isso, dá pau. Você viu? Acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí, China, acabou. A China, olha pro outro e fala, opa, peraí que agora é nós. Né? A Coreia também acontece a mesma coisa. Então, ó, o Japão havia tomado a Coreia e Taiwan antes da Primeira Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética expulsa os japoneses do norte e os Estados Unidos vão expulsar então os japoneses do sul. Eu não lembro se você tá com. Eu não lembro, não, né? Não sei se você se lembra, mas a gente tem a Conferência de Potsdam e a Conferência de Yalta no fim da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, na de Potsdam nem tinha acabado a Segunda Guerra Mundial ainda, né? Mas eles já viram que eles iam ganhar. E aí eles foram lá, se sentaram e fizeram o seguinte acordo. A União Soviética ia ficar responsável por reconstruir ali a região que estava mais próxima a ela, né? E depois eles fizeram a conferência de Yalta, que eles vão lá e dividem a Alemanha, né? Fazem ali toda aquela divisão. Beleza. Acontece que dentro desse acordo, os Estados Unidos haviam pedido para a União Soviética deixar quieto todas as regiões, então, que o Japão tivesse, que era deles. Tipo assim, virou pessoal, tá ligado? Falou, não, pode deixar, que onde precisar de matar um japonês, eu vou atrás, né? Mas a União Soviética dá um toque pros caras, fala assim, meu, você não tá entendendo. Eles estão no território que faz contato com a gente. Então a gente não vai deixar, né? O que acontece então? Peraí. Tá, eu vou colocar aqui, ó. A União Soviética vem e tira os japoneses até essa linha aí, né? Essa linha ali é o paralelo 38, tá? Aqui você pode ver, ela não tá a linha muito reta e tal, mas ela tenta demarcar aqui o paralelo 38. Beleza, então a União Soviética vem, ó, manda os caras até aqui ir embora, né? Os japoneses. Beleza, mas eles ainda continuam ali. E daí os Estados Unidos vêm e tomam o restante. Então, a divisão da Coreia já vai estar ali estabelecida. A União Soviética veio e expulsou até a metade, depois os Estados Unidos veio e expulsou até a outra, né? Os dois vão ficar ali ainda por algum tempo, né? Só meio que assim se olhando, por quê? Porque Estados Unidos e União Soviética, nesse período, eles já sabiam que ia dar merda. Como assim? Não na Coreia, mas entre eles, né? Por quê? Todas as manifestações dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial acabaram demonstrando simplesmente que eles eram dois elementos que fizeram coisas que os outros três que estavam do lado que perdeu fizeram também. Eles também estavam questionando aquela antiga ordem multipolar, né? A ordem do imperialismo. A União Soviética vai ter só uma coisa, só uma diferença. Ela não tomou territórios, né? Mas na verdade você acaba vendo que na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas você tem uma expansão territorial, né? Você pega ali uns 15 países, né? Põe no bolso e fala, opa, aqui é nós, né? Oh, e o resto aí? Tipo, cadê? Não, a gente juntou todo mundo, é a vontade do trabalhador.
né? E os Estados Unidos, 13 colônias no litoral vão tomar até o outro lado, até o oceano. Então, logicamente, eles fizeram as mesmas coisas que Alemanha, que Itália e Japão. A diferença é que eles não são fascistas, né? Então, nem nazistas. Então, logicamente, que no fim da Segunda Guerra Mundial eles já estão se estranhando. Eles estão igual cachorro bravo quando tem um muro no meio, né? Muro não é uma grade, né? Eles precisam se ver. Então, acontece o seguinte: eles vão lá, expulsam um lado, né, a União Soviética, os Estados Unidos vêm e expulsam o outro. Beleza. Os Estados Unidos, então, vão começar a sua retirada da Coreia e a União Soviética sai também. Só que a União Soviética faz uma coisa que é muito interessante. Ela deixa armas para a população do norte. Por quê? Porque eles vão encontrar alguns líderes ali que se dizem socialistas, né? Os Estados Unidos vão embora. O que acontece imediatamente? Imediatamente a setinha verde vai ser efetivada aqui, ó. Os norte-coreanos vêm e tomam o território até quase o extremo sul da Coreia. E, simplesmente os Estados Unidos vai bater o olho nisso, né? Tipo, na verdade, eles não tinham nem chegado até os Estados Unidos, eles estavam saindo e daí ficam sabendo que a guerra ali começou tal, e eles voltam. Então você pode ver, ó, em setembro, os norte-coreanos vão chegar até aqui, até o pontilhado verde. E aí, como assim, em novembro, os Estados Unidos vêm, toma tudo aqui de volta. Eles, sei lá, foram pegos de surpresa? Não, é que eles não estavam no território, né? Então eles vão chegar aqui, vão apoiar os capitalistas da Coreia e vão devolver os norte-coreanos aqui, que serão os socialistas, até esse tracejado aí roxo, né? Mas acontece que nesse processo aí, tanto a China quanto a União Soviética vão bater o olho e falar assim: tá errado isso aí. Tá errado isso aí, hein? Como assim? Vocês não podem chegar e, tipo assim, e avacalhar tudo. Tá certo, os norte-coreanos eles também fizeram errado. Mas vocês não podem chegar e destruir tudo pro outro lado, né? E aí a gente tem a seta vermelha. Então, ó, os chineses e norte-coreanos, então, vão chegar aqui, ó, e jogar Estados Unidos com os sul-coreanos capitalistas, né? Até esse pontilhado aqui vermelho. Beleza. Depois disso, a gente vai ter embates aqui para os dois lados, né? E principalmente até com apoio da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, aí recém-criada, já se socando em guerra, né? Logicamente que essa ação deles aí vai ser bem melhor do que a que eles fizeram, né? Israel-Palestina. Olha só a herança da ONU. A criação da Coreia do Sul e Coreia do Norte e a criação do Estado de Israel. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Né? Conflitos que perduram até hoje. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui um grande período sem avanços, né? Nem para um lado nem para o outro. E aí a gente vai ter um processo de paz aqui, né? Que simplesmente vai acabar com a guerra, né? Então, ó, em 1953, o Stalin vai falecer e a União Soviética vai mudar a sua política em relação a essas guerras, conflitos e tudo mais, e simplesmente a gente vai ter aí o processo de fim dessa guerra. Né? Essa imagem aí diz a mesma coisa que a outra, só que divididinha, tá bom? Coloquei só para você conseguir visualizar de outra forma, tá? Beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, em 1953, a assinatura aí do Tratado, então, de Paz, né? Fala, vão acabar com essa guerra. Você quer ser socialista, seja vocês aí do norte. Nós do sul queremos ser capitalistas, a gente vai se manter então como capitalistas. Tanto é que existe aí, ó, o marco do paralelo 38, né? Para mostrar no território onde é que fica. Observações aí para você, ó.
líder da Coreia do Norte era o Kim Il-sung e o líder da Coreia do Sul era o Syngman Rhee, né? Esses dois aí, então, que eram os líderes à frente dos seus países. O que é interessante é o seguinte, é que, tipo assim, eles... toda a treta vai começar com uma reeleição, né? Em que no sul o Syngman Rhee ganha e no norte o Kim Il-sung ganha. E daí os dois começam a falar que um roubou, o outro roubou, sei lá o que e tal, e logicamente que é desculpa, só para começar a guerra. E o Kim Il-sung é exatamente quem passou, digamos, a coroa, né, para o Kim Jong-il, que talvez você não conheça, né, ele faleceu em 2011, e a gente vai ter o Kim Jong-un assumindo em 2011, né, com o falecimento do seu pai, tá? Vale a pena observar para você, tá? O Kim Jong-il não nasceu em 1994, ele assume o poder em 1994, né? Então, logicamente que o Kim Jong-un ele vai ser neto, então, do cara que apoiou o lado socialista, beleza? Então é devido a isso que nós temos a divisão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, tá? E agora a gente volta lá para ver o outro lado da China, né? Do outro lado da China a gente também tem mais um rolo, além do Tibete, que é a questão da Caxemira. E daí você até pode se perguntar, falando, gente, mas a Caxemira não é uma questão entre Índia e Paquistão? Tem um pezinho, um tiquinho da China ali também. Então, olha só. A Índia foi dominada então pela Grã-Bretanha de 1849 a 1947, né? Até 1947 a Índia compunha o Grande Império Britânico. Daí a gente vai ter toda a questão de independência, né, da Índia, vale bastante a pena ler sobre, né? E a gente vai começar a ter as rivalidades então entre os hindus e os muçulmanos. Como eu já disse para vocês, os processos de independência eles acabam gerando conflitos internos, que é aquela coisa, a gente tem um problema muito grande agora aqui para resolver. Foi resolvido esse problema? Foi. Falou, opa, agora é nós. Agora aqui dentro vamos se resolver, né? Então, ó, a questão vai estar relacionada com a Índia, mas os territórios aí da Índia, né, que serão questionados, a gente vai ter também áreas aí com algumas divisões. Essas divisões aí vão estar principalmente relacionadas à Índia, ao Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que você conhece com outro nome hoje, né? Mas então, inicialmente a gente vai ter essas duas tretas, né? Porque da Índia não tem nenhuma. É que na verdade a Índia quer pegar o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Beleza. Como que se desenrola isso? Cá entre nós, a gente já nem vai falar do Paquistão Oriental, tá? A gente já vai dar um pulo no gato nisso aí, porque acaba sendo resolvido. Essa imagem aqui não tem? Não tem. Isso aí vai acabar virando Bangladesh, né? Vamos ver aqui outra imagem, tem, ó. Aqui, ó. Paquistão Oriental, que depois vira Bengala Oriental, que depois acaba sendo rebatizado como Bangladesh, né? Bengala Ocidental aqui, ó, a Índia vai acabar conseguindo pegar de volta, beleza? E o que acontece? Aqui a gente vai ter a questão da Caxemira, né? E o que vai nortear, então, esse conflito? Bom, esse conflito vai ser principalmente a divisão aqui religiosa, né? Entre os hindus, que são a maioria na Índia, e os muçulmanos, que são a maioria no Paquistão, né? Por quê? Porque você precisa entender uma coisa. Quando você tem a maioria religiosa, essa maioria religiosa costuma ter as mesmas tradições, né? A religião ela acaba abarcando várias outras características.
E isso vai trazer para um país todas as uniões das quais você precisa para criar exatamente um país, um território, né? Porque se você tem um povo com as mesmas características e tudo mais, ele é capaz de compor uma nação, né? Então, uma nação e um povo, você vai ter a questão do território dando a diferença. Então, eles estão no território, eles têm as diferenças e eles vão querer formar um país. Tanto é que para a criação do Paquistão nem vai ter tanto problema, né? Talvez até os próprios indianos dêem olhado e falem, pelo amor de Deus, deixa isso aí com esse povo, né? Mas a questão, o problema vai ficar exatamente na região da Caxemira, né? Então, olha só, o Paquistão Ocidental, atualmente chamado apenas de Paquistão. Paquistão Oriental é chamado de Bangladesh, com a independência então em 71. Tá? A divisão territorial entre Índia e Paquistão acaba gerando conflitos na região da Caxemira. Principalmente essa região, todo mundo vai querer, porque ela é uma das regiões então com maior fertilidade da Ásia Meridional, né? 2/3 dela ficaram sob controle da Índia e o restante é do Paquistão, né? Beleza. E daí, entenda uma coisa. Por que que a Índia... Deixa eu ver só se tem outro mapinha aqui, ó. Aqui tem outro mapinha mais bonitinho. Por que que a Índia vai querer meter... por que que a China vai querer meter o pé aqui? Essa região aqui, né? Bom, a China vai querer essa região não apenas por conta da fertilidade, né? Ela vai querer essa região porque essa região é ótima para, por exemplo, a instalação de ferrovias, a passagem de gasodutos, né? É uma bela de uma conexão com o Oriente Médio. E a China não vai deixar nem o Tibete, que é essa região aqui, ó. O Tibete está aqui nessa região, né? Então a China quer os dois, quer o Tibete e quer também a sua partezinha ali da Caxemira, né? Tanto é que existe o plano da China, né, da construção aí da nova rota da seda, que é construir mega estruturas aí conectando desde a China até a Europa, né? Construção de ferrovias, de gasodutos, de tudo para conectar de modo definitivo, né? Então, lógico que a China não vai tolerar nenhuma tomada de territórios aí mais nessa região. A China já bateu o martelo e falou, não, isso aqui é meu, ninguém toma, ninguém rela a mão, né? E atualmente a gente teve, né, questão de meses atrás aí, alguns soldados, né, que foram assassinados, né, alguns conflitos, e a China chegou a mover tropas para lá, só que uma coisa que chama muita atenção da China é exatamente o tanto que ela é contra a agressão. Notem vocês, a China ela não quer uma guerra, ela quer o dinheiro, tá? Ela quer exatamente o dinheiro. E fica muito notável isso porque, eles não estão nem aí. As zonas econômicas especiais, você acha que alguém disfarça, que algum chinês não sabe que as empresas estão lá para explorar o trabalhador chinês, que não tem os mesmos direitos que o restante dos trabalhadores do mundo, porque por menos que se queira ou por mais que se queira, o sistema é socialista e no sistema socialista o trabalhador não tem voz, eles sabem muito bem disso, né? Então, exatamente a ideia, o intuito da China é ganhar mais dinheiro. Ponto final. A questão da Caxemira vai ser bastante complicada, por quê? Porque você está falando de 3 países que têm armas nucleares, né? Então, toda vez que se fala de um país que tem tecnologia nuclear, você tem uma questão complicada.
né? Por quê? Porque se um deles for meio louco e apertar o botão vermelho, né? Dá uma bela de uma merda, né? Então, logicamente que essa é a última das questões aí por nós trabalhada, beleza? Então, ó, beijão, até mais, bons estudos, tchau, tchau.